Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Seguindo o vídeo anterior, onde eu mostrei obras relacionadas à queda dos anjos, hoje eu vou ficar só nesse tema, a queda dos anjos. E mais especificamente a tradição chamada angélica, no versículo de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, versos de 1 a 4. Como esse vídeo aqui praticamente vai ser muito cansativo acho que não vai ser longo, mas é um vídeo assim que só vai interessar realmente, já deixo de antemão avisado, só vai interessar realmente para aquelas pessoas que querem se aprofundar na literatura enóquica. E aquelas pessoas também, pessoas que sabem que a passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, ali se trata anjos. Que eu vou trazer aqui, mas é mais embasamento sobre a tradição angélica, que são duas tradições, outras são mais, mas as duas que mais têm, diria, peso, apesar que na minha visão é só angélica mesmo. Mas existe a tradição setiana. É uma tradição movida a malabarismo, contorcionismo, eu chamo contorcionismo textual, para dar embasamento a essa tradição setiana, né? Então são duas tradições, a tradição angélica, que é o que está escrito, e existe esse malabarismo, né, que é a tradição setiana. Onde fala filhos de Deus, ali a tradição setiana fala que são a descendência piedosa de Sete. Não sei onde eles arrumaram isso. Então eu quero trazer aqui um dos livros que eu mostrei no vídeo anterior, é esse aqui, publicado pela professora Annette Yoshiko Reed. Esse livro foi publicado pela Cambridge Universe Press. A queda dos anjos e a história do judaísmo e do cristianismo. A recepção da literatura enóquica. Esse livro aqui é fantástico. O que eu fiz? Eu peguei um dos subtítulos dessa obra e fiz um resumo ainda. E o título é Os Filhos de Deus como sendo os filhos de Sete. Das página 221 em sequência. Então, e como eu pretendo trazer na sequência, não dá para ser um vídeo, vai ser mais de um vídeo, tratando sobre a Maria e a concepção virginal de Jesus e alguns estudos com relação a Maria, a concepção virginal e o livro de Enoque. São assuntos interessantes. Isso aqui, então, para continuar, precisa ficar bem claro com relação a essa tradição angélica, né? As manobras que ocorreram no passado para que fosse suprimido essa interpretação. E toda a falácia que é envolvida, né? Vocês podem, acho que vocês já ouviram muito falar isso, porque isso aí é um tema muito difícil, polêmico. Na verdade, eles falam que é polêmico, porque eu desde a infância, quando eu lia Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4, nunca tive qualquer dúvida que se tratasse de anjos e mulheres humanas. Então essa falácia, né, porque é um texto polêmico, tal, eles já mesmo inventam essa falsa polêmica para que no fundo a tradição angélica passe por sendo uma coisa, um ET, né, no assunto. Por isso que eu preciso bater nessa tecla, trazer mais dados sobre essa tradição setiana, o que ela quer dizer, né? Como ela começou, o DNA dela, não seria isso, vai.
Apesar que isso aqui é um pequeno resumo. Quem por acaso tem seguido meus vídeos e prestado atenção, em algumas partes dos livros de teologia que eu cito, alguma coisa eu abordei sobre a tradição setiana, né? O primeiro vídeo, principalmente, eu citei umas partes mais importantes. E então vamos lá, eu ia falar mais coisas. Até eu já falei, né, que os próximos vídeos eu vou tratar sobre Maria, já está até pronto. Falta só uns retoques. Porque nesse vídeo vai ser falado, inclusive tem até um assunto que eu vou até abordar assim superficialmente, né? Das ofensas que Maria sempre sofreu na história, né? Com relação à sua concepção virginal. E a tradição setiana, ela na verdade, ela é uma, por alguns, né, ela seria um remédio para proteger a honra de Maria, para não conotar, para não que tivesse a conotação que ela tivesse tido a relação com um anjo, igual a tradição angélica, né? Então tem todas essas coisas, né? Vou abordar um pouquinho por cima o chamado Toledot Yeshu. É uma obra que circulou somente na Idade Média, né? São várias obras, são várias versões dessa obra que trazem muita ofensa a Maria, né? Inclusive dizendo que ela era uma prostituta, que ela teve relação com outro homem, traiu José, que o pai de Jesus era um tal de Pantera, um soldado romano, e por aí vai, né? Tão ofensivo, tão baixo, que os próprios cristãos e os próprios judeus praticamente não comentam essa aberração, né? Então é importante saber o porquê que a tradição, na verdade é assim, o texto de Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, a queda dos anjos e a sua relação com as mulheres, porque que foi tão combatido e hoje em dia ainda muitos persistem em fazer um contorcionismo textual para fazer valer essa interpretação setiana, que são duas interpretações, tradição setiana e interpretação angélica. Então existe um esforço muito grande, mesmo passando por ridículo, né? É como se fosse de papagaio para papagaio. Um ouve, acha que é melhor passar assim, passa para frente e tal, e vai, né? Mas o texto lá fala de anjos e mulheres, não tem como fugir disso. Então eu vou trazer um resumo desse livro, que é na seção que fala os filhos de Deus como sendo os filhos de Sete. Eu fiz um resumo e vou ler esse resumo, né? E espero que seja compreensível. Qualquer coisa vocês podem fazer crítica no comentário, ficar qualquer dúvida, aí eu respondo. Os personagens que eu vou citar aqui na obra, os autores, depois para ficar mais claro, eu vou deixar na descrição do vídeo. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, mas depois qualquer coisa no próximo vídeo eu esclareço melhor. Então vamos lá. Aqui o autor, na página 221 em diante, eu peguei esse ponto. Os estudiosos concordam que o primeiro autor cristão conhecido a citar a interpretação setiana foi Július Africanus. Július Africanus, o nome era Sextus Július Africanus, o primeiro historiador cristão conhecido por produzir uma cronologia universal. Cronografia, né? Então os estudiosos concordam que o primeiro autor cristão conhecido a citar a interpretação setiana foi Július Africanus, no terceiro século, e que esta interpretação efetivamente substituiu
a interpretação angélica no V século, assimilando muitas tradições enóquicas sobre os anjos caídos no processo. Há, no entanto, desacordos sobre suas origens exatas em relação à exegese rabínica. É tentador ver as tradições cristãs sobre os filhos de Deus como sendo setianos, como resultado da influência judaica, devido ao precedente rabínico para a adoção de uma abordagem evemerística de Gênesis 6, de 1 a 4, em lugar de uma abordagem angélica, bem como a popularidade da tradição setiana entre os cristãos de língua síria no Império Sassânida, que tinham mais contatos culturais com os judeus rabínicos do que com as suas contrapartes no Império Romano. Mas não encontramos paralelos para a identificação dessas figuras como filhos de Sete em fontes judaicas antigas. Dentro da literatura judaica, a interpretação setiana de Gênesis 1 a 4 ocorre primeiro somente nos primeiros escritos medievais, tais como Pirkei de Rabi Eliezer, 22. Então, reforçando, mas não encontramos paralelos para a identificação dessas figuras como filhos de Sete em fontes judaicas antigas. Dentro da literatura judaica, a interpretação setiana de Gênesis 6, de 1 a 4 ocorre primeiro só nos primeiros escritos medievais. Os especialistas Gedaliahu Stromza e Sebastian Bruck sugerem que essa identificação de filhos de Deus já tinha sido assumida por Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, livro 1, 72 a 74. Eles, portanto, leem o Midrashim pós-talmúdico como evidência de uma tradição exegética de longa data no judaísmo, que influenciou direta ou indiretamente judeus africanos. Outros estudiosos foram mais cautelosos ao interpretar os comentários de Joséfo. O especialista William Adler, por exemplo, conclui que Joséfo fornece uma leitura evemerística de Gênesis 2, enquanto aquém da identificação dos setianos com filhos de Deus. O africano, explica a identidade setiana dos filhos de Deus com referência à conexão genealógica de Sete com Cristo, pressupondo uma exegese de Gênesis 6, 1 a 4, que lê os filhos de Deus em termos de filho de Deus. Além disso, havia uma série de interpretações não angélicas dos filhos ou anjos de Deus corrente nos séculos 3 e 4, incluindo interpretações alegóricas. Por exemplo, Orígenes, Dídimo, bem como a visão de que eles eram os filhos de Enos, o Enós, uma figura antediluviana exaltada pelos cristãos e denegrida pelos judeus rabínicos. Por exemplo, Cirilo de Alexandria, nessa visão de Enos, ele fala assim, os autores aqui, fala assim que a visão promovida por Cirilo de Alexandria é aparentemente baseada na identificação de Enos como um filho de Deus, na medida em que foi durante a sua época que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 26. A complexidade de nossas evidências destaca a necessidade de se distinguir entre duas questões. Uma, o impacto da exegese judaica, ou especificamente rabínica, de Gênesis 6, 1 a 4, sobre o abandono cristão da outrora tradicional interpretação angélica, dessa perícope, em favor da não angélica, ou abordagens evemerísticas. 2. A possibilidade de que os cristãos adotaram a interpretação setiana dos judeus. Outro especialista, Albertus Frederick Johannes Klein, aponta que os cristãos siríacos, ao argumentarem pela adoção da abordagem setiana no lugar da angélica, às vezes traem sua consciência de tradições rabínicas sobre os filhos de Deus,
como nobres, juízes. Ao mesmo tempo, ele aponta para a falta de evidências para a conclusão corolária de que a interpretação setiana era judaica assumida pelos cristãos. Quando examinamos a evidência dessa perspectiva, é igualmente provável que as afinidades entre as expansões siríacas cristãs de Gênesis 6, de 1 a 4, e aquelas em fontes judaicas posteriores reflitam influência na direção oposta. O professor, também especialista, Philip S. Alexander, propõe que a interpretação setiana pode ter entrado no pensamento judaico a partir da tradição cristã. Como Adler e Klein enfatizaram, não podemos descartar o fato de que o primeiro autor conhecido, ou seja, Júlio Africanus, a expressar essa opinião, também é uma das figuras fundamentais da cronografia cristã. O desenvolvimento desse motivo parece ter sido moldado pelas preocupações distintas dos cronógrafos, particularmente no que diz respeito à harmonização de diferentes fontes sobre a história humana primitiva e o debate sobre as origens da astronomia calendárica. Portanto, talvez seja melhor considerar o surgimento da interpretação setiana no contexto de esforços mais amplos de cronógrafos para conformizar o relato bíblico da história humana primitiva às normas da historiografia helenística, para a qual as antiguidades judaicas de Flávio Joséfo serviram tanto como precedente como uma fonte. O relato de Flávio Joséfo sobre a história antediluviana provavelmente esteja nas raízes da interpretação setiana, mas não no sentido direto sugerido por Stromza. Em vez disso, a equação dos filhos de Deus com os filhos de Sete pode derivar de uma interpretação cristã de Joséfo, à luz das tradições sobre Sete e Cristo, que surgiram durante a busca por alternativas naturalistas para o mito da descida angélica, ambas como uma interpretação de Gênesis 6, de 1 a 4, e como um relato da história humana primitiva. Na medida em que o relato de Joséfo sobre os setianos fornece uma etiologia alternativa do conhecimento astronômico, também parece ter facilitado a integração do motivo da instrução e outros elementos do mito enóquico da descida angélica na interpretação setiana de Gênesis 6, de 1 a 4. Em alguns casos, esse movimento claramente resulta de um esforço deliberado para minar os textos e tradições enóquicos. Serenus, também um monge do Baixo Egito, por exemplo, contesta a crença popular de que os anjos ensinaram os homens práticas pecaminosas e várias artes, atribuindo a origem dessas artes aos setianos. Em uma combinação inteligente do mito enóquico da descida angélica e do relato de Joséfo e os setianos, ele especula que eles aprenderam a maldade com suas esposas cainitas e assim começaram a usar o seu conhecimento especial das estrelas para fins mágicos e idólatras. Veni Cassiano, sua obra Conferências, 7:20 em diante. Nós encontramos um desenvolvimento semelhante na tradição cronográfica. Nossa evidência sugere que o livro dos Vigilantes provou ser um texto de prova útil para os primeiros cronógrafos, em grande parte devido ao motivo da instrução. A relutância de africanos, aqui dá a entender que africano tinha outro entendimento. A relutância de africanos em abandonar a interpretação angélica de Gênesis 6, 1 a 4 está ligada aos ensinamentos dos vigilantes sobre as estrelas, aqui descritos como astronomia em oposição à adivinhação celeste. Da mesma forma, tanto o livro dos vigilantes quanto o motivo de instrução desempenham papéis importantes no relato de Panodoro, um monge bizantino egípcio,
da história inicial dos cálculos do calendário, permitindo-lhe explicar as cronologias caldeia e egípcia da história humana primitiva como baseadas em uma compreensão equivocada dos ensinamentos do anjo caído, Cocabiel, sobre a astronomia. A leitura de Panodoro, do mito da descida angélica, logo recebeu um retoque efemerista de seu contemporâneo mais jovem, o monge Aniano. Contudo, trechos do livro dos Vigilantes, em ambas as obras, continuaram a ser transmitidos na tradição cronográfica, mesmo apesar da afirmação do status apócrifo desse livro e do abandono do mito da descida angélica. Assim, nesses círculos escolásticos, o livro dos Vigilantes continuou a impactar a exegese de Gênesis 6 e 1 a 4, embora de uma forma diferente, ou seja, como trechos curtos e no contexto de um discurso diferente e mais especializado, ou seja, cronográfico. Em virtude da influência de Aniano, a crônica de Miguel o Sírio, um patriarca siríaco de Antioquia, da Igreja Ortodoxa Siríaca, ele preservou uma curta passagem do livro dos Vigilantes em 1 Enoque 6, que justamente fala da queda dos anjos, juntamente com uma ampla releitura de Gênesis 6, de 1 a 4, em que os vigilantes são confundidos com os setianos, especialmente a Crônicas 1, 3, Bar Hebreus 3, onde Semiasos, aqui ele coloca como Semiasos, é identificado como o líder dos setianos, que desceram da sua morada no Monte Hermon para buscar esposas. Uma reinterpretação engenhosa que provavelmente se encontra na raiz da tradição generalizada de que os setianos eram moradores da montanha, considerando que os cainitas viviam nas planícies baixas. Embora cronógrafos bizantinos como Sincelos e Cedrenos também tenham preservado alguns dos mais longos trechos de Panodoro, do livro dos Vigilantes, eles também leram essas passagens em termos da interpretação setiana de Gênesis 6, 1 a 4. Assim, Sincelos trata os vigilantes de egregori, um outro nome para os setianos, e Cedrenos acredita-lhes o ensino de suas esposas cainitas sobre cosméticos, pedras preciosas, raízes, magia e astrologia. Que o livro de Enoque fala que Azazel ensinou tudo isso para as mulheres. Tal como o impacto dos precedentes judaicos rabínicos na história antiga cristã da recepção do livro dos Vigilantes, a natureza e o alcance do impacto judaico na exegese cristã de Gênesis 6, 1, 4 é um assunto complexo. A interpretação setiana de Gênesis 6, 1 a 4 deve muito a Antiguidades de Joséfo, obra que foi preservada na Antiguidade pelos cristãos e não pelos judeus. Aqui eu estou resumindo bastante, estou pulando muita coisa. Cristãos e judeus rabínicos tinham diferentes razões para rejeitar a interpretação angélica de Gênesis 6, de 1 a 4, e desenvolveram diferentes entendimentos sobre esses seres antediluvianos. No entanto, é significativo que eles concordassem sobre a impropriedade do mito enóquico da descida angélica e sobre a necessidade de se ver os filhos de Deus como seres humanos. É um esforço que se perpetua, Aqui eu peguei outro trecho aqui da subtítulo Cenários para a transmissão contínua do livro dos Vigilantes. Aqui é a última parte, a última folha. Seria ingênuo supor que as ações da eclesiarquia tenham prontamente provocado o abandono do livro dos Vigilantes e o mito enóquico da descida angélica por parte de todos os cristãos do Império Romano e além. Na verdade, grande parte da nossa evidência primária sobre a circulação do livro dos Vigilantes vem após o IV século. Como já mencionado, a tradição grega do livro agora sobrevive em fragmentos a partir do V ou VI século, como o Codex Panapolitanus,
Da mesma forma, a coleção etíope de 1º Enoque atesta a disponibilidade do Forlargen grego da Etiópia, do Livro dos Vigilantes, livro astronômico, Parábolas de Enoque, Livro dos Sonhos, Epístola de Enoque, entre meados do 4º e 6º séculos. A partir dessa constatação, é óbvio que alguns cristãos continuaram a usar o Livro dos Vigilantes, mesmo após a rejeição da autenticidade, autoridade e antiguidade dos livros de Enoque pelos líderes da igreja no Império Romano. Mas, em contraste com a prática difundida de pseudepígrafos enóquicos antes do V século, parece que esses textos continuaram a ser cultivados apenas em grupos e em áreas geográficas específicos. A Igreja Imperial não erradicou o uso da literatura enóquica, mas conseguiu compartimentá-la, mesmo para além da sua circulação já limitada. Os esforços de autores como Agostinho podem não ter instantaneamente purgado a cristandade de textos e tradições enóquicas, mas puseram em movimento uma série de acontecimentos que levou à eventual perda desses livros pelo Ocidente. Eu espero que tenha ficado claro. É muito cansativo assim, a ficar só ouvindo uma leitura contínua, né? Mas isso aqui é de suma importância. Eu indico, quem puder, talvez escutar pausadamente, mas vale a pena. Existem muito mais coisas. Esse livro aqui precisaria ser passado totalmente para vocês. E aqueles que eu passei também no vídeo anterior. Então, retomando, né, pessoal, eu vou... esse aqui é de suma importância para vocês ficarem vacinados com bombardeio. Não seria bombardeio, mas toda vez que vocês veem assim vídeos sobre quem eram os filhos de Deus, sempre aquele título, né? É um assunto muito polêmico e tal. Na verdade, não é polêmico coisa alguma. Quem lê aqui os versículos de 1 a 4 de Gênesis capítulo 6, ali até uma criança entende, que ele não tem como fugir. Mas eu fico com pena que as pessoas que forçam a barra ali passam por é uma situação constrangedora, né? Na verdade. Porque o estudo está avançando, os textos assim, publicados no exterior estão chegando no Brasil, e vai chegar um ponto que as pessoas vão ser ridicularizadas, né? É uma pena isso. Eu nem cheguei a ler, eu falei de Flávio Josefo, mas talvez seria muito cansativo continuar agora, né? Vai ficar um vídeo curto, acho que é melhor. Então, o próximo vídeo que eu quero trazer para vocês vai ser sobre Maria. São 3 ou 4 assuntos que eu peguei, abordando a relação de a concepção virginal, nascimento virginal de Jesus e o livro de Enoque, a tradição enóquica, né? Então, ficamos por aqui, então. Até a próxima, então.